Estamos conversando aqui no programa Consciência Cristã em Foco com o pastor Weber Alves. Pastor Weber, quais foram os grandes erros, podemos dizer assim, históricos em relação à doutrina da Trindade? Talvez o primeiro deles foi o erro cometido por um bispo de Alexandria chamado Ário. Logo no começo da era cristã, meados do século IV, Ário levantou no seio da igreja uma discussão com relação à divindade de Cristo. E até então, os credos da igreja eram todos trinitarianos. Ário negou a divindade de Cristo, a divindade do Espírito Santo também, e afirmava que Cristo era um Deus criado, um Deus inferior, criado pelo Deus eterno. Essa tese é defendida até hoje pelas Testemunhas de Jeová são, digamos assim, seguidoras de Ário. Um grupo que segue Ário até hoje em dia, né? Não foram os únicos, surgiram outros também na história da igreja que defenderam o mesmo posicionamento de Ário e sempre foram, assim, digamos, condenados pela igreja, porque a igreja sempre procurou seguir a palavra de Deus, é claro, principalmente nos primórdios da igreja, né? Além de Ário, criou o arianismo, surgiu também uma heresia na Idade Média chamada subordinacionismo. O subordinacionismo, ele defendia que havia uma subordinação essencial na Trindade, de modo que o Pai estava acima de todas as outras pessoas, o Filho era subordinado essencialmente ao Pai e o Espírito Santo era subordinado essencialmente ao Filho, né? Então, em outras palavras, o Filho e o Espírito Santo eram menores do que o Pai. O subordinacionismo foi essa heresia que defendeu essa ideia. Uma ideia muito forte que tentou atacar a Trindade e hoje em dia é defendida também pela a Igreja Tabernáculo da Fé e outros grupos. Voz da Verdade. A igreja local de Witness Lee, que ele não gosta nem que chame-se igreja local. Isso, né? Mesmo. Eles defenderam uma doutrina chamada modalismo, também chamada de sabelianismo, porque ela na Idade Média também foi definida por um cara chamado Sabelius. Ele defendia que a doutrina da Trindade era equivocada e, na verdade, o ensino correto seria 3 modos de manifestação de Deus. Deus único se manifestou no Antigo Testamento como Pai, nos Evangelhos, na era de Cristo, como Jesus e na nossa era, na nossa dispensação, como Espírito Santo. Esse ensino é uma aberração, até porque nós temos textos na Bíblia que mostram o Pai, o Filho e o Espírito Santo aparecendo num momento só. Muito bem, estamos conversando com o pastor Weber, falando sobre a doutrina da Trindade. Nós estamos realizando esse primeiro programa, tratando dessa questão, mas no próximo nós vamos voltar com o pastor Weber, tratando especificamente sobre alguns textos que, por exemplo, o movimento Testemunho de Jeová, a igreja local e outros movimentos usam para combater a doutrina da Trindade. Então, não são 3 deuses, que geralmente o movimento Tabernáculo da Fé diz que coisa estranha, um corpo com 3 cabeças. Como é que você vê isso? Seria outro erro histórico com relação à Trindade. Uma ideia equivocada que surgiu também foi o triteísmo, que defendia que haveriam 3 deuses, o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Mas a Bíblia não ensina isso. A palavra de Deus diz: ouve Israel, o Senhor teu Deus é o único Senhor. Deus é único. Então, a Bíblia não ensina de maneira alguma que existem 3 deuses. E essa acusação contra a Trindade é uma acusação equivocada. A Trindade não ensina que existem 3 deuses. Um Deus que subsiste desde toda a eternidade em 3 pessoas distintas. Então você não pode perder o próximo programa. Nós vamos mostrar biblicamente o Pai sendo reconhecido como Deus, o Filho sendo reconhecido como Deus e o Espírito Santo sendo reconhecido como Deus, e respostas também para esses argumentos utilizados todos por esses movimentos. Pastor Weber, chegamos ao final do nosso programa. Quero aqui agradecer a sua participação. Muito bem, muito obrigado pelo convite mais uma vez, pastor Euda. Um abraço a você, querido ouvinte. Eu lhe convido a examinar na Bíblia o que ela ensina sobre a doutrina da Trindade. Então, no próximo sábado, não perca mais sobre a doutrina da Trindade aqui no programa Consciência Cristã em Foco com o pastor Weber Alves. Olha, a Vinac lançou desde o mês de abril uma campanha para levantar novos mantenedores. Enviamos o nosso jornal a todos os nossos colaboradores, também uma carta onde explicamos esse apelo e também propostas de manutenção, onde você, que acha que essa obra é importante, pode conversar com alguém da sua família, com um irmão da sua igreja, ou até com um vizinho. Tem muitas pessoas que não são crentes e são mantenedoras aqui com a Vinac, com seus projetos e com o Encontro para a Consciência Cristã. Então, é importante o seu envolvimento. Eu queria até compartilhar aqui. A Vinac está vivendo um momento difícil,
Nos últimos 4 meses, de janeiro até abril, houve uma queda de mais de R$20 mil na arrecadação da VINAC, e isso tendo gerado muitas dificuldades para cumprir os compromissos da VINAC. Infelizmente, pessoas que se comprometeram também lá no Encontro para a Consciência Cristã de ofertarem com o evento, infelizmente também não têm colaborado. Então faço um apelo, você que é mantenedor, fique firme e também levante outros mantenedores. Você que contribuiu lá na VINAC, lá no Encontro para a Consciência Cristã, você possa honrar o seu compromisso, não deixe de repassar esse valor, porque nós estamos contando com ele. E você que não é mantenedor, que não fez um compromisso lá no encontro de nos ajudar, mas que ainda pode nos ajudar, está aí na tela da sua TV a nossa conta, Caixa Econômica Federal, agência 0737, conta 600, dígito 0, operação 003, você vai a uma lotérica ou em alguma agência da Caixa Econômica Federal e nos ajuda, nós precisamos do seu apoio, sabemos nem se vamos manter esse programa ao longo dos meses, precisamos da sua oração e também da sua contribuição. É uma pena, mas chegamos ao nosso final aqui no programa Consciência Cristã em Foco. Se quer rever esse programa, acesse o nosso site www.conscienciacristã.org.br. Daqui a pouco nos encontramos na Rádio Cariri, AM 1160 kHz, às 13 horas, com o nosso programa Consciência Cristã em Foco, desta vez na rádio. Que você possa ter um sábado abençoado, um domingo na presença do Senhor, e que a graça do Senhor Jesus Cristo repouse sobre você e sobre sua família durante toda essa semana. Nos encontramos no próximo sábado aqui pela TV Borborema, sempre a partir das 8 da manhã. Coloca aí na tua agenda. Próximo sábado, mais sobre a doutrina da Trindade com o pastor Weber Alves. Deus abençoe e até lá.